pelo ar, pelo mar ou por asfalto. É a trilha cortada de um guerreiro lá na mata, da tribo da Amazônia, observando o povo no mundo da lua tupi. Não já sei, meu DNA tá aí, nem se sei, nem sei, eu não me confundi. E o tempo tá passando, do bote foi na mão e de Java, e mente na escritura tenta entender. É Yarro, o homem, seus labores, a visão, o aviso, os corruptores. Vem arrupilante, atuante, militante do horror, o meteoro é gigante, eu vi. Na Rússia, Israel, todo vilarejo, milícias de terror em vão oram com medo. Aqueles que negaram o nome tirarão o véu, verão o sinal de Yarro nítido no céu. É Yarro, trazendo a extinção as reuniões secretas, reassumindo o controle do planeta Terra. É Davi na hora certa, sua força é sintética. Da África, Europa, América e Oriente, o que eles querem na Amazônia do meu povo, hein? Vem, mas vem na humildade, porque os Askenazes na missão vem de ataque. Como Yashurum, Etiópia e Iraque, são saqueadores da floresta, nosso ouro. Se quer paz, terá, se quer guerra, querem dobro. É Yarro, e a sua essência nos envolverá. Quem duvidou caiu, e quem viver verá. Não é não do bote, meu povo é forte, castelo forte. Ao ver guerreiros lá do norte, no norte do Brasil, somando com a família Tamutais. E a Churum é a sigla. Se mexer com as abelhas do Brasil tem intrigas. No mundo estou com Yarro e não com a mídia. Vem por amor, chega mais por Yahushua. O rei da paz é Yarro, combatendo a minha guerra, trevas sai. Vem o esplendor, modismo é joio, tiranismo é o fedor, fomenta o horror. Tô na missão até Sião e aos eons, onde honrarei a quem me honrou. É Yarro, trevas sai, vem o esplendor. 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 É Yarro. Daqui a pouco, mais uma live no canal Últimos Dias. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e não deixe de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Canal Últimos Dias. Boa noite, nação, tudo bem? Legal, que bom que vocês estão bem. Aqui é o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias, e que você esteja muito bem aí conosco nessa noite de domingo, né? Que passa tão rápido, né, nação? Amanhã já é segunda-feira, como passa rápido o dia, né? E nesse momento agora, 8h04, e alguns lugares do Brasil o horário é diferente, né? A gente sabe disso, né? E o fuso horário do Brasil, o horário no Brasil já é diferente, imagine em relação ao Brasil a outros países. E nós vemos, a gente tem falado há muito tempo com as pessoas acerca do terremoto, né, nação? Esse terremoto que vai acontecer, que está registrado em várias partes da Bíblia, uma delas é Apocalipse, livro de Joel, Mateus, Lucas, Marcos, João
Isaías, Jeremias, Salmos, né? E outros livros que a gente vai lembrando. Nós já falamos muito do terremoto na ótica da Bíblia do Almeida, mas ainda não tínhamos falado do terremoto na ótica dos apócrifos. E os apócrifos, ele é um marco no YouTube. Para quem não sabe, também o canal Último Dias foi o primeiro canal, né, a trazer os apócrifos em 2012 já para a internet. Nós não tínhamos ainda vídeos falando sobre apócrifos, eram mais sites, eram mais blogs, né? Havia bastante blog já falando dos apócrifos, mas não havia vídeos no YouTube falando sobre o assunto. E nós então trouxemos, pela benevolência de Arro, os apócrifos pela primeira vez na plataforma do YouTube. Foi algo marcante na época. E na época nós fomos muito bombardeados, principalmente por muitas pessoas que estavam no sistema, porque naquela época, quando se falava de apócrifos, o que vinha na mente dos religiosos eram os 7 livros da Igreja Católica. Porque para todas as pessoas que estão no sistema religioso, quando você fala de apócrifos, por exemplo, para alguém da tua família que é evangélica, por exemplo, quando você fala para algum amigo seu, algum colega seu, eles simplesmente não sabem o que é apócrifo. O apócrifo que você conhece hoje, para eles são 7 livros da Bíblia do Almeida. E muitas vezes você está vendo eles meterem pancada, dizendo: eu não acredito no apócrifo, porque os apócrifos foram escritos pela Igreja Católica. Por que eles falam isso? Porque o que foi apresentado para eles foi os 7 livros da Bíblia Católica. Judite, Macabeus, não é verdade? Eclesiástico, né? E aí vai, os 7 livros da Bíblia, eles foram apresentados para os evangélicos como sendo apócrifos. Então, se você falar simplesmente, porque a verdade está nos apócrifos, e não explicar para o seu familiar, e não explicar para os seus amigos que os apócrifos que você está falando não são os apócrifos da Igreja Católica, no que está na Bíblia da Católica. Se você não tiver paciência para dizer: mãe, pai, amigo, os apócrifos que eu estou falando para você não são 7 livros que está na Bíblia Católica, não são desses que eu estou falando. Se você não explicar isso, certo? Eles não vão entender. Eu estou vendo alguns irmãos dizer que está sem áudio. Está sem áudio, irmão? Não pode estar sem áudio. Não pode estar sem áudio, irmão, porque aqui a trilha está... Leonor, dá uma olhadinha aí, deixa eu ver com os irmãos aqui, como é que está o áudio de vocês aí, meus amados. Se tiver bom o áudio de vocês, a Leonor vai ter que sair e entrar de novo. Deixa eu ver aqui. A Leonor falou que está sem áudio, pode ser que seja no telefone da Leonor. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se alguém me dá o feedback, se está sem áudio, se está com áudio, como é que se está ok. Como é que está o som aí para vocês? O som tem que estar muito bom, gente. Tá ok? Beleza. Então avisa para a Leonor, que a Leonor talvez não vai estar ouvindo. Tá, gente? Aí vocês botam aí, Leonor, sai da live e entra de novo. Vocês podem escrever aí para mim, porque se ela não está ouvindo, ela não vai ouvir eu falar. Aí vocês colocam aí para mim, por favor, o nome dela, gente. Leonor, sai da live e entra de novo, que às vezes pode ser no celular dela. Tá? Porque aqui no nosso estúdio tá tudo beleza aqui. Tá bom? Então, os irmãos já vão estar passando para a Leonor, para ela sair e entrar de novo. Ou, se ela estiver no celular, se ela estiver no computador, é só atualizar. Dá um F5 ali no computador que atualiza. Se estiver no celular, ela sai da live e volta de novo, porque aí já entra o som que pode ser no aparelho dela. Então, a gente tem visto... Nação, então é essa a ideia dos apócrifos, tá?
quando você for falar de apócrifo para o teu familiar, para um amigo seu que está no sistema evangélico, avisa para eles que você não está falando dos apócrifos dos 7 livros da Bíblia Católica. Você está falando de outro apócrifo que nem a católica conhece, os católicos conhecem. Então nós vamos ver aqui, nação, o que vai acontecer nesse dia do terremoto. O que vai acontecer nesse dia do terremoto? Os irmãos que estão querendo comprar os apócrifos aí no Mercado Livre, pode comprar, irmão. Mercado Livre, nesse ponto aí, não sei, pode comprar os apócrifos aí em qualquer site do Mercado Livre que é garantido. Pode comprar, viu? Valeu, vi aqui o comentário. Amados, o que de fato vai acontecer? Obrigado, Leonor. Leonor, então, já resolveu o problema aí. Obrigado, Leonor. Obrigado, nação, por ajudar os nossos irmãos também. Obrigado. Amados, vamos lá. O que está fazendo... o que vai acontecer nesse grande dia do terremoto? Vai ter morte de pessoas? Vai destruir prédios? Destruir cidades? No dia do terremoto, vai ser um dia tranquilo para todo mundo? Ou vai ser um dia terrível para todos? Vai existir diferença daqueles que estão com a Yahushua e que não estão? Isso nós vamos ver no PDF, no livro, eu tenho ele fisicamente aqui, mas eu também tenho o PDF, do Apocalipse de Tomé, que é um livro pequeno. O livro de São Tomé, gente, ele é o resumo, que ele não vai falar da besta, ele vai falar dos 2 terremotos. Ele vai juntar os 2 terremotos. Você sabia que vai ter 2 terremotos ainda, né? Aliás, vai ter vários terremotos, mas estou dizendo, terremoto universal é só 2. É o primeiro que vai ter agora. E nesse terremoto que vai ter agora, vai vir o nosso Salvador, que morreu por nós no madeiro, Melquisedeque. E depois, lá na frente, Yahushua, que morreu junto com Melquisedeque, para nos trazer tal grande salvação. Então, nesse momento desse terremoto, Melquisedeque se apresenta ao mundo para se unir ao teu pai que já está aqui, em forma do tão conhecido Espírito Santo que a gente aprende no sistema religioso. Mas é o Pai Yarro, porque ele é Espírito. E quando esse terremoto acontecer, ele vai ser terrível para alguns, para muitos, mas para outros não. Para outros vai ser aquele dia que você vai dizer, nossa, meu pai está vindo no céu. O segundo terremoto universal, porque vai ter vários terremotos depois, mas o segundo e último universal, ele vai acontecer no dia em que houver a ressurreição dos mortos. Para que se haja esse acontecimento sobrenatural dos túmulos se abrindo e os mortos voltando à vida de novo, naquele dia, na primeira ressurreição, é necessário também terremoto. Você veja, tudo que está atrelado entre a vida e a morte tem que ter terremoto. Então você veja que quando nós morremos, todas as mortes, você sofre um micro terremoto na sua alma. Não sei se você sabia, mas todas as pessoas quando morrem, é como se elas estivessem vivenciando um terremoto. E esse terremoto que vai ter, e o segundo terremoto, está aqui no livro de Tomé, que nós vamos ler juntos. Eu não botei a escrita para você, mas eu vou ler para você o livro de Tomé, que ele é pequeno. Ele não está em versículo, ele não está em capítulo, porque ele é um livro pequeno. Então o texto diz o seguinte: quando ele disse, primeiro, ele só tem duas, eu acho que é 1, 2 ou 3 páginas, tá, gente? Quando ele disse essas coisas, eu vou ler todo o livro para você, e você vai ver que ele é tão pequeno, mas ele é um livro resumido.
Aí você vai dizer, mas ali não está mostrando o anticristo, a besta, os demônios saindo do subterrâneo, porque ele está apenas, o livro de São Tomé, ele está focando apenas nos 2 grandes e terríveis terremotos. O primeiro que vai ter agora, e o segundo e último, que vai ser a ressurreição dos mortos. Então ele vai falar desses 2, para você não depois ficar, tá vendo? Os apócrifos são confusos, não. Tem apócrifos que eles são inteiros, tem outros apócrifos que eles resumem um certo assunto dentro de uma natureza. Então diz o texto, primeira página, primeiro parágrafo dessa leitura. Quando ele disse essas coisas, ele, Pedro, voltou a si. Ouve, Tomé, pois eu sou o filho de Deus. Eu vou ler como está aqui no apócrifo, tá? Porque eu sou filho de Deus, Pai, e sou o Pai de todos os espíritos. Quem é que está falando aqui? Essa conversa é Yahushua com Yahu, com Melquisedeque. Ouve, Tomé, pois eu sou o filho de Deus. Yahushua está falando com Tomé. Tomé, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Yahu, e sou o pai de todos os espíritos. Yahushua, ele é o pai de todos os espíritos, e Yahu deu a ele essa honra. Ouve de mim os sinais que estarão no fim deste mundo, quando o fim do mundo será completado, antes que meus eleitos saiam dele. Digo-te abertamente o que agora está prestes a acontecer. Aos homens, os príncipes dos anjos não sabem quando acontecerão esses fatos, pois estão agora escondidos deles. Então os reis dividirão o mundo entre si. Você está vendo que Yahushua está contando para Tomé o que vai acontecer nos últimos dias. Yahushua está tentando fazer Tomé entender o que vai acontecer naqueles últimos dias. Ele está dizendo, Tomé, naquele dia, vai haver sinais que estarão no fim deste mundo. Ele está dizendo que no final dos tempos vai haver sinais. E ele já vai falar que sinais são esses. Olha o que ele vai dizer. Olha o que está para acontecer, nação. Antes do terremoto. Eu estou dizendo antes do terremoto. Isso é um sinal para o terremoto. Se você acredita ou não, não sei. Se nem a Rússia as pessoas acreditaram, mas aqui no livro de Tomé está dizendo que quando o terremoto estiver perto, vai haver um sinal para a humanidade. Quando esse terrível dia chamado terremoto, onde o sol e a lua não vai brilhar, vai acontecer alguns sinais. E quais são esses sinais que vai acontecer antes do terremoto? Ele está dizendo aqui, então choverá sangue sobre a terra inteira. Esses são os sinais do primeiro dia. Quer dizer, 7 dias antes de acontecer o terremoto, vai acontecer sinais. Depois que chover sangue na terra, depois que cair chuvas de sangue na terra, que isso vai acontecer durante um dia inteiro. E esse é o primeiro sinal que ele está dando para Tomé, e consequentemente hoje ele dá para aqueles que são seus, porque nem todo mundo vai saber disso, porque nem todo mundo está ouvindo isso aqui.
Isso não se aprende dentro de escola, dentro de igrejas, dentro de patamares religiosos, não. O texto também diz que no segundo dia, uma grande voz ressoará no firmamento do céu, e a terra será deslocada do seu lugar. E já se falam de inversão de polos, para você ver como que os próprios cientistas do sistema que governa o mundo sabe isso aqui. Olha bem, hein? E no segundo dia uma grande voz ressoará no firmamento do céu, e a terra será deslocada do seu lugar. E já estão se falando em inversão de polos. Os portões do céu serão abertos no firmamento do céu, da onde? Do leste. Aonde é que fica o leste do mundo? Obviamente que é no ocidente. Se você pegar um mapa mundi e pegar uma bússola, uma rosa dos ventos, e colocar no Oceano Atlântico, não vai ser difícil você perceber aonde fica o leste e aonde fica o oeste. O leste sempre vai ser o ocidente. O leste, eu vou repetir de novo, sempre vai ser o ocidente. Grava isso. E o oeste sempre vai ser o oriente. Ocidente, leste. Se você quiser anotar numa caneta, pegar uma caneta e papel, anota, para poder enriquecer as suas pesquisas. E ele está dizendo aqui que no segundo dia uma grande voz ressoará no firmamento do céu, e a terra será deslocada do seu lugar, e os portões do céu serão abertos no firmamento do céu do leste. Ou seja, aqui é onde hoje o tecido da realidade é extremamente denso, não acontece nada de extraordinário. Neste dia, o primeiro lugar no planeta onde o tecido da realidade vai afinar será aqui no ocidente. Por isso que coisas absurdamente terríveis acontecerão no céu, a ponto de pessoas desmaiarem pelas coisas que elas verão e não acreditarão ao vê-las com seus olhos. A fumaça de um grande fogo irromperá pelos portões do céu e cobrirá o céu inteiro até o oeste. Agora está falando do Oriente. Ou seja, vai acontecer coisas no céu, primeiro aqui, aonde nós estamos, no Ocidente. Quer dizer, quem está na Europa, quem estiver nesse dia na Ásia, na África, não vai saber de nada. Quer dizer, não vão ver nada, só vão saber pelo meio de comunicação. Eles saberão pela televisão, pelo rádio, pela internet, o que está acontecendo no Ocidente, mas eles mesmos não vão estar vivendo isso lá. Porém, contudo, entretanto, a Escritura fala que a fumaça de um grande fogo irromperá pelos portões do céu e também cobrirá o céu inteiro até o oeste. Aí o pessoal que está lá na Europa, na África e na Ásia vão receber também esse impacto que está acontecendo 2 vezes maior do que está acontecendo no Ocidente. Porque enquanto no Ocidente é só fumaça que cobre o céu, no Oriente vai ser fogo. Olha só. E neste dia, diz o texto, haverá medos e grandes terrores no mundo. Ou seja, as pessoas vão andar extremamente assustadas, com medo, apavorada, sem saber o que fazer, qual rumo tomar. Imagine o evangélico procurando o seu pastor, que por sua vez não vai saber absolutamente nada do que está acontecendo. Porque todos os evangélicos esperam ressurreição, arrebatamento, anticristo. Os católicos esperam aí um milagre dos seus santos.
Os espíritas, suas reencarnações. Os judaizados, os JFs, espera aí o seu Messias, seu Maitreya. E ninguém saberá o que está acontecendo, a não ser aqueles que Yahoo revelou essas coisas e acreditaram nessas palavras para o último dia. Mas isso aqui, esse livro é bom para você ler ele várias vezes, porque quando acontecer algumas coisas no céu, você não desmaie, que nem alguns da sua família vão desmaiar. Que você não se apavore como muitos vizinhos teus vão se apavorar. Que você não fique apavorado como muitos de seus amigos vão ficar, porque você vai dizer, caramba, cara, tudo que eu li nas escrituras está acontecendo aqui agora. E as pessoas vão te chamar de maluco. Vamos, cara, vamos correr. Tá fazendo o que aí, rapaz? Um prédio vai cair na tua cabeça, tá tendo terremoto, tá tendo sacudimento, vamos lá, cara. E você vai ficar tranquilaço, por quê? Porque você já tinha sido avisado e você acreditou nesse aviso e agora você não esperou ver com teus olhos o que você já acreditava antes de acontecer. Por isso que nos últimos dias, ou nesses dias, haverá livramento para o meu povo. E é o que está dizendo ali. E ele diz que a fumaça de um grande fogo irromperá pelos portões do céu e cobrirá o céu inteiro até o oeste, de ocidente a oriente. E neste dia haverá medos e grandes terrores no mundo. Esses são os sinais do segundo dia. O mundo todo vai estar com medo. E não é só o povo pobre, não. Vai estar, gente, vai estar ali os intelectuais que desprezaram os empíricos, os intelectuais da filosofia, os intelectuais da religião, os intelectuais da ciência estarão apavorados pela primeira vez. Os jornais, os telejornais, eles não vão entender o teor desses acontecimentos, porque eles não esperavam que isso viesse a acontecer. Não vai ter quem dentro da ciência explique esse fenômeno. Imagina só. O livro continua no quarto, olha bem, o livro continua: rugirão dos quatro cantos do mundo os pináculos do firmamento do céu, e serão escancarados, e todo o ar ficará cheio de colunas de fumaça. Um cheiro extremamente maléfico de enxofre durará até a 10ª hora. Os homens dirão: achamos que o final está chegando, para que pereçamos. Estes são os sinais do terceiro dia. E no terceiro dia, por volta da 3ª hora, haverá uma grande voz no céu e nas profundezas da terra. Será por que Yahoo vai fazer o ar ter esse comportamento? Não seria uma resposta ao que já estão fazendo conosco, com essas máscaras na cara? Nós respirando o nosso próprio gás carbônico e botando para dentro para poder tornar zumbi um número de pessoas. Deixa eu parar para falar uma coisa para você. Eu espero que você entenda. Deixa eu parar para falar uma coisa aqui para você. Eu não sei se você tem ido no shopping. Eu não sei se você tem ido no shopping. Não sei se você tem ido na praça da alimentação. Se você não tem ido no shopping, numa praça de alimentação, eu não posso fazer vídeo lá dentro por causa de direitos autorais. Você vai filmar pessoas comendo e não é ético, né? Mas quando você for no shopping, repara bem que fechou um monte de lojas no shopping. E na praça da alimentação, você já reparou que os lugares para fazer lanche que estão abertos ao público é tudo aquilo que envenena o teu corpo? Batata frita, hambúrguer, pratinho de batata frita com polenta frita no óleo de soja e linguicinha, McDonald's, Burger King, Bob's, calzone, doce. Mas você já reparou que aqueles outros lugares que tinham uma comida mais saudável, fechado? O que você vê na mesa hoje? Coca-Cola, refrigerantes, suco cheio de açúcar, e as pessoas se empanturrando da comida que o sistema
nos idealizou para a gente poder achar que estamos nos alimentando. Você vê na praça de alimentação pessoas comendo aquelas torres de batata fritas enormes e felizes da vida. Mas você já viu que na praça da alimentação, nessa pandemia, você não encontra uma casa vendendo algo saudável? Eu não sei se você reparou isso. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Se você fizer um estudo nutrológico, se você fizer um estudo de cadeia alimentar e gás carbônico, CO2, você vai perceber que quando você respira esse CO2, que você está com uma máscara, e você vai respirar o seu próprio veneno que sai de dentro, que era para ser liberado e destruído pelo ar. Você sabe que o oxigênio destrói o gás carbônico. Por isso que, o que é o gás carbônico? É toda a sujeira, é toda a expulsão daquilo que é mal, que está no teu corpo. Sai através do gás carbônico e aquilo que é saúde, que é saudável, entra através do oxigênio. Quando você tem uma máscara no teu rosto, você não consegue respirar um oxigênio. Porque você não está fazendo troca de ar. Você está pegando o mesmo ar que você bota para fora e você traz ele de novo para dentro. E só que o gás carbônico, não sei se você está entendendo o que eu estou falando, ele não desce. O gás carbônico é algo que ele fica leve, ele sobe. A ideia desse CO2 é ir direto para o teu cérebro. E uma vez que esse CO2 vai para o teu cérebro, ele não sai mais. E isso é um fator cumulativo. Você também está dizendo assim, pô, mas eu estou usando máscara, mas nada acontece. Tudo bem, porque você começou a usar agora esse ano. Só que se você pegar os meses que você já vem usando máscara e respirando seu próprio CO2, o teu cérebro ele vai aguentando, ele vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando. E para você entender, você vai ter que ver o filme chamado Cidade dos Mortos. Se você pegar o filme Cidade dos Mortos, que é uma série, você vai ver esse filme de boca aberta, que você vai falar assim, caraca, é uma super pandemia que foi formado na humanidade depois da pandemia anunciada. Ou seja, eles tiveram uma pandemia, aí quando pensaram que estava tudo beleza, veio uma super pandemia. Todo mundo de máscara, muitas mortes acontecendo. E se você analisar, eles colocam o fator comida, e o fator oxigênio, e o fator gás carbônico. Esse filme A Cidade dos Mortos, se você assistir ele sentado, já na primeira parte do filme, você já fica assustado, porque o filme está mostrando exatamente o que vai acontecer com o nosso povo daqui a alguns meses. Tem coisas nesse filme. Esse filme, ele é um filme que está adiantando o que eles vão trazer para o mundo, em termos de doença, que ainda não é essa que você está usando a máscara. Isso aqui é um preparo. A ideia deles é tornar as pessoas doentes mentais. Me desculpe, falei. Não sei o que vai acontecer. Mas quando eles transformam uma pessoa em doente mental, é a mesma coisa que transformar uma pessoa num zumbi. A pessoa vai estar tão doente, mentalmente falando. Por quê? Porque você sabe que para o teu cérebro tornar um cérebro saudável, ele não pode ter CO2. Ele tem que ter oxigênio. A oxigenação do cérebro, ela é extremamente importante. Por quê? Porque a saúde do cérebro é o oxigênio. A saúde do cérebro é O2. A doença do cérebro é CO2. E o que você está fazendo hoje? Você está respirando uma doença que justamente vai bater com esse filme chamado Cidade dos Mortos. Você não vai morrer,
você não vai bater as botas, mas você vai viver como uma pessoa perigosa na sociedade. E eles ainda vão dizer, tá vendo? Ó, quando a gente fala para vocês usar máscara, vocês não queriam. Olha o que está acontecendo com as pessoas. Aí muita gente vai começar a acreditar no sistema. Porque eles vão criar os monstros, não é a partir dos demônios que vão sair do abismo ainda. Eles vão criar os monstros através de nós. Porque você depois procura saber com médicos honesto o que faz um CO2 quando você joga ele para o teu cérebro por muito tempo. Nos primeiros momentos, você não sente nada. Nos primeiros momentos, porque é uma cadeia muito conta-gota. É a mesma coisa, você tem um carocinho aqui, ó, você tem já viu aquela pessoa que tem um machucado na perna, que não sara? Até sara, tá, gente? Sara. É porque não avisa para ela como é que faz. Mas a pessoa tem um machucado na perna, aí ela vai coçando. Pô, não aconteceu nada. Aí vai com a coceirinha gostosa, aí fica lá aquele vermelhãozinho, mas tudo bem, não aconteceu nada. Daqui a pouquinho ela vai lá, coça de novo. Aí, beleza, ficou um pouquinho meio feio, mas daqui a pouquinho seca. Passa um tempinho, dá uma coça, vai lá, coça de novo. Aí já começa a ir sangue. Aí seca, aí coça de novo. Aí já vai ficando aquele buraco. Daqui a pouquinho chega uma hora que você não consegue mais, né, resolver aquele problema daquela ferida na perna que você coçou toda hora. Eu estou dizendo isso em relação à máscara. Você está inspirando o CO2, entra no teu cérebro. Pô, mas não está acontecendo nada. Beleza, tranquilo, né? Aí tu bota de novo. Aí no teu cérebro, beleza. Tu vai chegar uma hora, nação, que quando a corda estourar, ela vai estourar no momento que você não sabe. O teu cérebro não vai saber mais reagir e lidar com tanto CO2 que está na tua cabeça. Eu sei porque eu estudei sobre isso, eu vi isso, conversei com médicos. Nós temos amigos médicos, sim. Irmão Edinho, bota os médicos aí então, já que você falou. Meu amigo, falar com o médico, qualquer um não pode falar. É só você ser uma pessoa, né, que tenha essa desenvoltura. Eu já conversei com o médico que nem me deu ideia, já. Não é todo mundo que dá ideia para o irmão Edinho. Não é todo mundo que se diz ser importante que vai dar atenção para o irmão Edinho. Mas eu sou meio teimoso. Eu sei que em algum momento vai ter um que vai dar. E quer ver um deles? Né? É o doutor Ângelo. Que para mim é um grande médico, um grande amigo meu, que me conhece desde a época que eu era da Igreja da Graça. E que foi uma pessoa que mostrou muita coisa nesse campo da medicina. Mas eles vão matar o doutor Ângelo. Como? Olha quantos médicos tem com esse nome. É claro que eu não vou dizer aqui o sobrenome do cara, onde ele trabalha, quem é ele. Mas o doutor Ângelo eu agradeço muito. E merece muita proteção de arro esse doutor, que é o doutor Ângelo. Miguel Ângelo, né? Merece muito, mas tem muito Miguel Ângelo. E o texto ele é muito conciso. O texto fala muitas coisas interessantes. Vamos lá, vamos andar. E na primeira hora do quarto dia, o abismo derreterá e escorrerá da terra do leste. Então a terra inteira tremerá ante a força do terremoto. Onde está escrito isso? Livro dos Apócrifos do Apocalipse de Tomé, ou seja, Apocalipse de Tomé. Aonde é que vai começar o terremoto? O terremoto vai ser em todo o universo, mas ele vai começar aqui na América, aqui no Ocidente. Eu vou ler de novo para você. Lembra que eu falei que o leste é o Ocidente? Olha aqui, ó. E na primeira hora do quarto dia, o abismo derreterá e escolherá da terra. Ou seja, não estou dizendo que as geleiras estão se derretendo. A televisão não está dizendo, a geleira está se derretendo, gente. A geleira está se desprendendo. Eles não estão mentindo, não. No Yin Yang,
eles falam algumas verdades. Eles estão muito apavorados, eles sabem que está derretendo sim a geleira. Tem informações que a televisão traz que ela não é mentirosa, apenas eles não encaixam na verdade. Eles pegam uma verdade, mas eles não deixam você saber que isso faz parte de uma escritura. Isso faz parte de algo que já foi dito lá atrás. Quando se fala aqui que o abismo, olha bem, derreterá. O que é o abismo, gente? O abismo é formado pelo gelo da Antártida. E a televisão, elas estão informando que a geleira está derretendo, estão se desprendendo. Vocês têm ouvido isso? Porque eles precisam soltar a verdade também. Mas eles precisam soltar a verdade acompanhada da mentira, porque o sistema, ele é yin e yang, ele é república. Então veja só, e na primeira hora do quarto dia, o abismo derreterá e escorrerá da terra do leste, ou seja, da terra do ocidente, onde está Brasil, Estados Unidos, Cuba, Paraguai, Uruguai, Argentina, Peru, Chile, Venezuela, Guiné-Bissau, não é verdade? Canadá, Haiti, República Dominicana. E neste dia, os ídolos dos pagãos cairão, bem como todas as construções da terra diante da força do terremoto. Estes são os sinais do quarto dia. Olha bem, nação. Imagina caindo Cristo Redentor, a Torre Eiffel. A Torre Eiffel, né? Eiffel. Eu nunca sei falar essa torre direito. A Estátua da Liberdade caindo. O Big Bang. As 7 maravilhas do mundo. Tudo caindo, tudo indo por terra. Os prédios bonitos, conhecidos pelos cartões postais, tudo desabando no grande terremoto. Imagina. Já pensou? Já pensou como vai ser esse dia? Como vai ser apavorante? Como que as pessoas vão estar em alto desespero, despreparados? Como que o corpo de bombeiro, a polícia, o exército não vão estar preparados para tamanha catástrofe jamais imaginada que iria acontecer? Porque tu acha que eles também não vêem nossos vídeos? Mas tu acha que eles acreditam no que a gente fala? Obviamente que não, eles são estudados. Muito deles deve estar vendo esse vídeo aqui agora, muitos desses ricos devem estar vendo nossos vídeos e dando risada. Quem é esse maluco? Quem são esses doidos? E, consequentemente, eles não vão se preparar para isso. Consequentemente, eles não se prepararão para esse grande dia. Não se prepararão. Infelizmente. Porque eles não acreditam no ser humano. Eles não acreditam na ação. De forma nenhuma. Na humanidade. Infelizmente não acredito. Esse dia vai ser terrível. Isso aqui é um vídeo de reflexão. Obviamente, a intenção do canal Últimos Dias é fazer com que você não fique frio em relação a essas coisas. Porque nós já vivemos uma apostasia de frieza. Mas a intenção desse canal aqui não é criar um impacto ou criar na sua cabeça um desespero. Até porque o canal Último Dia não cria desespero, que nós já sabemos que sempre tem um final feliz para aqueles que criam em angústia. Mas eu quero alertar para você que é necessário que agora, nesse momento, se leve muito a sério essas coisas. Porque nós podemos estar até tranquilos, mas muitas pessoas da nossa família não estão.
Olha o que vai acontecer no quinto dia, nação. Mas no quinto dia, na sexta hora, repentinamente, do nada, diz o texto, haverá grandes trovoadas no céu, e os poderes da luz faiscarão, e a esfera do sol explodirá, e grande escuridão cairá sobre o mundo inteiro até o oeste. Ou seja, olha aí, lembra do oeste? Lembra que eu falei do oeste? O que é o oeste? O oeste aqui nesse caso é o Oriente, porque o sol não nasce no Oriente, e o sol vai explodir, o ar ficará triste sem sol e lua, as estrelas pararão seu trabalho. Neste dia, todas as nações verão como se estivessem envolvidas dentro de um saco e desprezarão a vida neste mundo. Estes são os sinais do quinto dia. E as pessoas pensam que esse dia vai ser um dia de brincadeira. Irmão, se uma batida de carro, se uma pequena batida de carro já cria um estrago no corpo humano, imagina um grande terremoto. É que só vivenciando para ver. O texto também diz, agora ele vai dar um pulo, e o livro de Tomé vai levar, e agora Yahushua vai levar Tomé a um outro terremoto, que vai acontecer depois dos demônios subirem, que vai acontecer depois da primeira besta submergir, depois da segunda besta, depois da marca da besta, depois de tudo, depois dos demônios, depois do dragão ser acorrentado. Lá na frente, depois que os 7 anos da besta terminarem, vai haver um outro e último terremoto. E nesse terremoto, ele vai fazer parte da 4ª hora do 6º dia. Porque lembra que são 6.000 anos. E na 4ª hora, diz o texto, diz o livro de Apocalipse de Tomé, que na 4ª hora do 6º dia haverá uma grande voz no céu. O firmamento do céu se partirá de leste a oeste. Olha só, o firmamento do céu ele vai se partir. O domo da terra plana, porque a terra não é uma bola e nunca será, ela vai se partir de leste a oeste, de ocidente a oriente, bem no meio. E os anjos dos céus espiarão a terra pelas fendas dos céus. E todos os homens que estão na terra verão as hostes angelical olhando do céu. Então, todos os homens fugirão para as tumbas e se esconderão dos anjos justos e dirão: ó, que a terra possa se abrir e nos engolir, pois essas coisas acontecerão como nunca antes desde que o mundo foi criado. Então eles me verão descendo de cima na luz de meu Pai, com o poder e a honra dos santos anjos. Então, na minha chegada, as comportas do fogo do paraíso serão eterno, que devora o globo terreno e todos os elementos do mundo. Então os espíritos e as almas dos santos sairão do paraíso e virão para a terra inteira, e cada um irá para o seu próprio corpo, onde foi colocado. E cada um deles dirá: aqui jaz o meu corpo. E quando a grande voz desses espíritos for ouvida,
haverá um terremoto por toda parte na terra, e pela força desse terremoto, as montanhas serão abaladas de cima e as pedras de baixo. Então cada espírito voltará para o seu próprio veículo, e os corpos dos santos que dormem acordarão. Então seus corpos mudados à imagem e semelhança e honra dos santos anjos e ao poder da imagem de meu Pai Santo virá. Louvado seja Yahushua. Engrandecido seja Yahu, Rei dos reis, maravilhoso e eterno, príncipe da paz, conselheiro. Toda honra e toda majestade sublime seja dada a Yahu. Maravilha, nação. É extremamente fascinante, porque você vai dizer, pô, mas eu não acredito nesses livros apócrifos, muito menos na Bíblia. Mas pelo menos você pode entender uma coisa: vivemos um milagre escritural. Se você analisar a Bíblia hoje, ela representa o que aquela sarça ardente estava no meio do fogo. Quando Moisés estava, a Bíblia fala assim, lá no livro de Gênesis, Moisés estava no deserto, reclamando pra caramba, eu tenho que tirar aquele povo do Egito, eu nem tenho esse poder todo. E quando ele está indo embora, quando Moisés está ali quase desistindo de fazer aquela missão, porque ele não se achava capacitado para tirar aquele povo da mão de Faraó, ele não viu um gigante, um monstro, ele não viu um criador poderosíssimo, não. Ele viu um capim, uma sarça. E essa sarça, esse pedaço de capim seco, esse pedacinho de lenha, chamou muita atenção de Moisés, porque ele viu que aquele pedaço de sarça, aquela lenha frágil, estava no meio do fogo, mas o fogo não conseguia queimar aquela sarça. E ele vai lá para ver aquela maravilha, porque a sarça estava no meio do fogo, mas o fogo não a consumia. E eu vejo hoje a Escritura como uma sarça, e você talvez como muitos Moisés. E Yahu, quando se revela para o seu povo no seu magnífico poder, ele não se manifesta com o seu poder que ele deveria se manifestar. Ele sempre vai se manifestar com aquilo que é algo muito simples, mas que vai chamar a tua atenção, porque apesar da simplicidade de Yahu se manifestar para o teu povo, nada que Terron fizer consegue destruir essa simplicidade. A Bíblia está aí como aquela sarça. Tacado fogo na Bíblia, tacado fogo na Escritura, tacado fogo nos pergaminhos, tentaram apagar a história. Os políticos católicos templários, no concílio de Trento, no concílio de Nicéia, trocaram a Escritura, tiraram os apócrifos, transformaram a Escritura em 66 livros, traduziram a bel prazer da maneira que eles quiseram, de maneira subliminar, tiraram o nome do Salvador, tiraram o nome do discípulo, nos trouxeram uma Bíblia do Almeida totalmente capenga para a gente poder quebrar a cabeça e tentar entender. Mas você pode ver que mesmo a Escritura, ardendo como aquela sarça, mexida como aquela sarça, você pode ver que existe um fogo de pessoas no meio tentando tirar você da credibilidade do que aquilo ali está escrito, pelas muitas mãos que mexeram nela, mas você pode ver que mesmo assim ela arde na boca de muitos que não crê, mas ela continua firme, anunciando através de Yahu, mesmo mexido na mão dos templários, que a palavra do Criador, ela é como uma sarça. Ela até está no meio do fogo, mas ela não queima. Nenhum momento. Ela não queima. É muito forte isso, nação. Muito forte.
E diz o texto: então eles vestirão as vestes da vida eterna, a veste da nuvem de luz que nunca foi vista nesse mundo. Pois estas nuvens descem do reino superior dos céus pelo poder do meu Pai. Ele está falando com Tomé aqui. E investirá com sua glória todo o espírito que acreditou em mim. Então eles serão vestidos, e como te disse antes, levados pelas mãos dos santos anjos. Então eles serão carregados pelo ar numa nuvem de luz, e se rejubilando, irão comigo para os céus, e permanecerão na luz e na honra de meu Pai. Então haverá grande alegria para eles na presença de meu Pai e na presença dos santos anjos, e estes são os sinais do sexto dia. Esses serão sinais do sexto dia. Talvez você fale assim, mas ele vai levar a gente para o céu, Edson. A nação, entenda bem, nesse grande dia, o céu vai estar aberto. A terra, nesse grande dia, já vai passar a ser de novo um pedaço do céu. A terra não vai entrar no céu, mas não sei se você leu lá atrás, o domo, o firmamento, ele vai rachar. O céu vai continuar no mesmo lugar, e a terra também, até o dia do juízo final, quando vier o novo céu e nova terra. Da mesma forma que Terron está trabalhando com os seus senhores do mundo para acabar com a humanidade e tomar terra para eles, da mesma forma Yahweh também está trabalhando para que a terra e o céu sejam dois lugares em conexão. Que lindo, nação. E ele está dizendo que ele vai dar uma veste, e essa veste é a imortalidade da alma. Imortalidade da alma. É para chorar, né? De alegria. E diz o texto: e na 8ª hora do 7º dia, haverá vozes nos 4 cantos do céu. Todo o ar será colocado em movimento e preenchido com santos anjos. Estes guerrearão entre si durante o dia inteiro. Nesse dia, os eleitos serão libertados pelos santos anjos da destruição do mundo. Então, todos os homens verão que a hora de sua destruição se aproximou. Estes são os sinais do 7º dia, a destruição do mundo. Que legal. A destruição do mundo. Que coisa linda, nação. Se tem uma coisa linda que a gente quer ver acontecer, é isso. E para finalizar o livro, eu li o livro todo, tá? E para finalizar o livro, diz o texto: e quando os 7 dias terminarem, no 8º dia, à 6ª hora, haverá uma voz delicada e agradável no céu do leste, no Brasil, na América. Que lindo! Imagina, gente, no lugar onde Adão e Eva nasceu, foi criado, no lugar onde tudo começou. Antes de Yahweh acabar com este planeta, com este mundo, ele vai ainda cobrir esta América de glória. Imagina,
O texto está dizendo que quando os 7 dias terminarem, no 8º dia, à 6ª hora, haverá uma voz delicada e agradável no céu do leste, do ocidente. Então o anjo que tem poder sobre os anjos santos se manifestará. E irá com ele todos os anjos sentados na carruagem de nuvens de meu santo Pai, rejubilando-se e voando no ar sob o céu, para libertar os eleitos que acreditaram em mim. E eles se rejubilarão que a destruição do mundo chegou. As palavras do Salvador para Tomé sobre o fim deste mundo serão concluídas. Concluídas. As pessoas se rejubilarão. Maravilha. As pessoas vão se rejubilar. Que legal. Meu pai é lindo. É lindo, nação. É lindo. Você quer chegar esse dia? Arrume a sua mala. Escreva um passaporte diferente, um livro diferente a partir de agora. Já falamos isso em outras lives. Parece que quanto mais a gente fala para a gente mudar, mais mole nós damos. Não, nação. Esquece irmão Edinho, para de ficar fazendo. Vamos para cima. Vamos segurar nas mãos todos nós. E vamos fazer parte desse momento, nação. Porque nada, já pensou se nada tivesse escrito no planeta? Tudo bem, você pode até pensar que os apócrifos são mentirosos, que a Bíblia é mentirosa, porque temos aí uma cópia. Mas também tu nunca parou para analisar que não seria um milagre imenso esses livros estar permanecendo até hoje. Ah, mas foi os senhores do mundo que escreveram. Meu amigo, se você pensa dessa maneira, eu acho que você está perdendo o teu tempo. Porque o terror não consegue manter uma obra por muito tempo. Como essa obra dos apócrifos e das escrituras estão permanecendo por muito tempo. Tudo de terror pega fogo, é palha. As coisas de terror podem até durar, mas não muito tempo. Eles não têm terror não tem esse poder. Essa durabilidade que a escritura tem, mesmo eles mexendo, mesmo eles tacando fogo em grandes partes. Mas veja, até hoje, a mesma história que a sua tataravó contava das escrituras, você conhece hoje. Nada foi mudado. O sentido da história, que parametriza a nossa vida através da estrada que vai levar ao objetivo final. Isso é muito legal. A alegria é grande. É grande. É grande. A alegria é grande, nação. É muito grande. Mas não fique triste se você encontrar alguém que vai dizer: eu não acredito nisso. Não fique triste. Porque até essas pessoas que não acreditam fazem parte da profecia da Escritura. Porque a própria Escritura diz que existem pessoas no último dia que elas iam estar tão frias, mas tão frias, que elas iam ceder a apostasia dos últimos dias. Mas também haveria um povo fiel a Yahweh, um povo pecador, um povo não merecedor, mas fiel a Yahweh, um povo que não vai se contaminar com as mulheres do sistema. Não é mulher ser humano, viu? Porque se mulher contaminasse o ser humano, nós seríamos contaminados pelas nossas próprias mães, porque foi da barriga dela que nós viemos. Quando a Bíblia fala que não se contaminaram com mulheres, é uma metáfora para o sistema que está aí hoje, gerando filhos para a perdição. É disso que a Rússia está falando. E o sistema sabe disso.
o terremoto, se você quer saber mais um pouquinho, nós viremos com outros apócrifos. Mas dá uma relida nesse Apocalipse de Tomé de novo. E acredite, que ainda que você pense que está sozinho nessa batalha, nação, na verdade você não está. Você pode ter certeza disso. Você não está sozinho. Tenha toda a certeza, meu amado, que a Ruxa, ele está contigo hoje e até a consumação do século. Muito contigo mesmo. E a Ruxa com você. Toma posse. E acredite, irmão, que ele vai sempre estar com você. Um abraço, nação. Que a Ruxa te carregue na palma de suas mãos. Até a próxima live e vamos para cima, porque o nosso Salvador, ele é com a gente, ele é contigo, ele é com você.
nação, tudo bem? No dia 24 de outubro estaremos na Grande Belo Horizonte, Minas Gerais. Será o nosso encontro com a nação mineira. E no dia 31 de outubro estaremos em Salvador e será um prazer imenso também conhecer nossa nação de Bahia. Todos os eventos com transmissão ao vivo, direto para toda a nação que nos assiste aqui nesse canal. Sabe por quê? Porque aqui estamos em outro patamar. Vamos lá, Minas Gerais, povo de Belo Horizonte!